Estado Mínimo, Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam muito bem. Estou aqui hoje para gravar um tema que eu queria há muito tempo fazer essa pergunta para alguém que entende do assunto. Estou aqui para falar hoje sobre a monarquia. Será que a monarquia foi o período mais liberal da história do Brasil? Como todos sabem, eu sou um liberal, libertário, enfim, e tem muita gente que já passou por aqui, exemplo do Bruno Gachag, que defende muito a monarquia. E aí eu trouxe hoje um amigo do Bruno, Alex Catarino. Tudo bem, Alex? Tudo bem, prazer imenso estar contigo aqui hoje. Como todos podem ver, bandeira do Império, caneca com brasão do Império. De fato, como eu me defino no meu Instagram, Alex Catarino, católico, monarquista e conservador. Pô, então hoje é aí que o tema vai pegar mesmo, porque não tinha ninguém melhor para falar sobre a época do Império, né, no caso da monarquia aí, e esses aspectos que a gente vai tratar. A gente vai tratar de muita coisa aqui hoje. Então, novamente, Alex, muito obrigado a você. Obrigado ao Bruno, que fez essa ponte para você estar aqui hoje. Tenho certeza que o episódio vai ser incrível. Obrigado também ao Bernardo, né? O Bernardo é o filho do Bruno, que trabalha comigo. E aí eu falei, Bernardo, tô querendo um tema tal. Bate um papo com seu pai aí e me diz quem é a melhor pessoa para isso. E te indicaram, cara. Então, você tá com moral com os caras, tá vendo? Bruno é um amigo querido de longa data, são quase 15 anos de amizade, Bruno e eu, e é uma figura assim que é um dos maiores intelectuais hoje no Brasil. Isso eu concordo muito. E uma pessoa de, acima de tudo, uma capacidade de síntese, de comunicação, mas o que é mais importante, um homem de caráter, um amigo fiel. Isso que eu ia falar. Isso é o que nós precisamos. Precisamos muito, é verdade. Alex, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu preciso agradecer a quem permite que o Diga Aí esteja aqui, né? Já estamos aí a 150 e tantos episódios, é muito episódio quem está gravando. Então, muito obrigado a Apex Partners, que é uma casa aqui no Espírito Santo, que começou na área financeira, na área de mercado de capitais, mas foi expandindo, a área imobiliária, a área de pesquisa, de research, a área, inclusive, de comunicação, tanto que a Apex ela não é apenas mantenedora, ela é dona de 50% do podcast. Então, muito obrigado a Apex Partners, sempre fazendo esse trabalho incrível. Tenho que agradecer ao Five Sport Bar. Você não falou se você gosta de esporte. Você gosta de esporte? Olha, eu sou igual, a frase minha é igual a do Câmara Cascudo. Eles não acreditam, mas eu nunca assisti uma partida de futebol na minha vida. Tá, mas eu aposto que você gosta de uma boa comida, então. Sim, com certeza. Então, pronto. Então, o Five Sport Bar, apesar do nome levar Five Sport Bar, levar o nome esporte, é um local em que você pode, sem dúvida nenhuma, ir para aquele happy hour, fazer bons almoços. Eu, por exemplo, sempre que eu gravo, eu saio daqui, vou lá almoçar. É uma casa super agradável, super bem localizada ali no Shopping Vitória. Então, muito obrigado ao Five Sport Bar. Tenho que agradecer ao Tomás Laboratórios, um dos 10 maiores parques de análise clínicas do país e o maior do Espírito Santo. Parceiraço nosso, estive com o Bruno na semana passada, que é o CEO lá do grupo. Os caras estão cada vez mais crescendo e investindo em tecnologia e inovação. E por fim dessa fase aqui, cara, você falou que você gosta de uma boa comida. Então faz o seguinte, terminando aqui, você vai me passar seu endereço, porque a Claides vai mandar um pacote de biscoitos para você. São biscoitos caseiros, diretamente lá de Santa Teresa. Com esse cafezinho que você está tomando aí, é a melhor coisa. Normalmente, durante o episódio, eu não resisto, eu acabo abrindo para poder, né, sair beliscando. E o mais doido, Alex, é que quando acaba o episódio, a galera aqui da Apex, da produção, a galera do back-office, acaba o episódio, todo mundo vem aqui para a sala perguntando, cadê os biscoitinhos? De tão bom que o negócio é, sacou? Então sempre rola essa, entre aspas, briga saudável aí pelos biscoitinhos da Claides. Vamos lá, Alex. Vamos lá, então. Minha primeira pergunta é, quem é? Você já falou aí, monarquista, conservador, religioso, mas explica melhor para mim, quem é o Alex Catarino? Bem, eu costumo brincar dizendo que, em verdade, eu sou um velho gambá burquiano. E aí, por que a piada? Meu finado amigo, Roberto Campos, deputado, diplomata, ele uma vez conversando comigo, chegou e disse, garoto, você precisa aprender a ser um gambá na festa, ou seja, a pessoa que vai nadar contra a corrente, a pessoa que vai ter uma visão disruptiva. Originalmente, a minha
primeira posição política, acho que desde os 6, 7 anos, eu sempre fui um simpatizante da monarquia, ia no Museu da Quinta da Boa Vista com meu avô, Museu de Petrópolis, então sempre essa paixão pela monarquia. As minhas figuras de autoridade, pequeno ainda, era a Rainha Elizabeth, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Figueiredo, presidente na época, então era aquela visão de... e a monarquia sempre algo que me passava uma visão de estabilidade, de continuidade. Mas por quê? Mas, papi, como que você gostou de monarquia? Porque ia para Petrópolis? Você ia lá e falava, caralho, que negócio legal. Ah, tá, ok. O museu, as histórias, as coisas que eu lia, sempre me gostou. E a minha posição sempre foi também anticomunista. Eu nunca fui de esquerda. Eu nunca namorei com a esquerda. Minha ideia original era ser piloto de caça, mas os óculos me impediram. Me restou tentar a engenharia aeronáutica, só que o ano que eu ia prestar concurso foi o ano que o Collor não abriu os concursos militares. Então, eu não pude fazer o concurso. Claro que foi bom. O mundo já estava em questionamento há algum tempo. A queda do Muro de Berlim me atentou para a questão de que a luta anticomunista não seria pelas armas, mas pelas ideias. A dissolução do Pacto de Varsóvia, da União Soviética, e eu comecei a ler já no segundo grau muita coisa de filosofia, de economia. E em 1991 cai um livro na minha mão que eu compro num sebo chamado Uma Crítica ao Intervencionismo. Opa, gostei. Ó, cadê o negocinho que o Teams às vezes aparece aqui? Não apareceu não, coraçãozinho. Mises E aí eu li Mises, que mexeu comigo, e eu descobri que quem lançou o livro foi um tal de Instituto Liberal. Eu fui atrás do IEL, ingresso no IEL em dezembro de 91, não tinha feito vestibular naquele ano, e eu passei o ano de 92, logo o primeiro semestre, direto, toda semana, 2, 3 vezes por dia, na biblioteca do IEL, pegar livros emprestados. Legal. Conheço lá um senhor, um velhinho, Og Francisco Leme, o diretor acadêmico. E ele me indica, ele falou, posso te dar a indicação de um livro? Eu falei, claro. E ele me entrega O Caminho da Servidão. Oh, coisa linda, hein? É um dos meus favoritos, tá? É um dos meus favoritos. Leia, e se tiver dúvida, vem aqui falar comigo. Na semana seguinte, eu estava lá para tirar dúvidas com ele. Aí ele me passou um segundo livro, Entre os Cupins e os Homens, dele também. E eu começo, aí às vezes 2, 3 vezes por semana, perseguir o próprio professor. Eu virei um stalker do professor. Até que ele diz, eu vou colocar ordem nisso. Você só pode vir aqui uma vez por semana. Eu vou te indicar um livro por semana, você vai ler. E começamos de maio de 1992 a janeiro de 2002, uma mentoria que o professor Agleme me deu com 2 a 3 horas de aula toda semana, às quartas-feiras. Eu sou muito grato ao Og por isso. E o Og, ele dizia que ele era um símio idoso, ele estava além do macaco velho. E ele, muitas vezes, não me respondia algumas dúvidas. Ele me indicava outros professores. O Biratã Borges de Macedo, Donald Stuart Jr., José Oswaldo de Mirapena, Antônio Paim. Então, essa geração dos liberais brasileiros dos anos 80, 90, eu convivi com todos. Infelizmente, muitos já se foram. Hoje, os remanescentes são o professor Ubiratã Jorge Ório, o professor Ricardo Vélez Rodrigues, o professor Ives Gandra Martins. É o que sobrou dessa grande geração. Luiz Alberto Machado. Eu segui esses estudos. Em paralelo, em 92, eu faço vestibular, decido fazer História no FRJ, 1/3 da minha graduação na área de Filosofia, e em História, minha área foi História Romana, Império Romano. Só que eu acabo me apaixonando mais por Filosofia. Quando concluo o curso, vou ser pesquisador por um ano da Atlas Foundation. A escola austríaca sempre foi uma referência. Volto ao Brasil, fico fazendo diversos projetos
Em 2010, vou para os Estados Unidos como pesquisador do Russell Kirk Center, onde eu fico de 2010 a 2018, trabalhando com pensamento conservador, americano principalmente, mas em inglês. Em 2017, eu assumo a posição de editor da LVM, onde eu fiquei até 2021. Okay. Então, editei vários livros de Mises, Hayek, Escola Austríaca. Só que desde 2011 eu prestava consultoria pré-realizações, então obras de autores conservadores como Christopher Dawson, Russell Kirk, eu ajudei a editar. E eu tive antes, num período entre 2013 e 2016, como editor da revista Mises, a revista acadêmica. Legal, então, legal. O meu interesse sempre teve em história das ideias filosóficas e políticas, mas nessas interseções entre liberalismo, libertarianismo, conservadorismo. Eu me autodefino como um conservador, mas eu tenho muitos diálogos com libertários, inclusive... Claro, até porque a gente converge em muitas coisas. Muitas coisas. Sobre monarquia, que eu até tive a oportunidade de conversar isso pessoalmente, bebendo uísque e ouvindo jazz, Hans Hermann Hoppe, que é um anarcocapitalista, é um defensor democracia, o Deus que falhou, só que ele diz, a monarquia é menos pior que a democracia, porque é uma preferência temporal. Temporal. É um conceito muito legal, esse conceito da preferência temporal. O político está preocupado com a próxima eleição, ele tem que ganhar a próxima eleição, ele vai ser demagogo, populista. O monarca ele está preocupado com a próxima geração, ele tem que transmitir o trono, a coroa, para o herdeiro dele. Então, é uma questão de natureza humana, de preservação da família. Assim tem um aspecto também, desculpa, mas só para complementar, tem um aspecto também de que o político ele quer entregar em 4 anos, para dizer que ele fez naqueles 4 anos, independentemente da reeleição, porque ele só pode eleger uma vez, ao passo que o monarca, na qualidade de proprietário daqueles bens, ele quer a perpetuidade daquele patrimônio, o próprio conceito de propriedade, né, que você quer manter a propriedade de forma perpétua. Exatamente. E aí é o outro livro, Uma Breve História do Homem, que eu editei, do Hans Hermann Hoppe também, em que ele mostra que há uma relação entre propriedade privada e família. Não é à toa que Engels, o amiguinho lá do Marx, escreve um livro criticando a família e a propriedade privada. O Hoppe diz é necessário para os libertários uma aliança para os conservadores. Porque enquanto os conservadores estão a defender a família, eles estão a defender também a propriedade. Então, a defesa da propriedade é a defesa da família e a defesa da família é a defesa da propriedade. É uma relação intrínseca entre essas duas instituições. Deixa eu te tirar uma dúvida aqui. Logo lá no início, você falou assim, alguma coisa do comunismo. Eu entendi que você era igual comunista, mas eu acho que eu entendi errado. Você já passou pela esquerda? Nunca passei. Ah, tá. Então eu entendi errado. Ficou parecendo. Então, beleza. Só para esclarecer esse ponto aqui. Eu nunca tive nenhuma ligação. Eu sempre fui um anticomunista, na verdade. Ah, acho que você quis dizer isso, então. Anticomunista. Eu acabei entendendo isso. Me desculpe. Então tá muito claro aqui. Desde cedo eu sempre fui anticomunista. Agora, como foi estudar história na UFRJ sendo anticomunista? Olha, de certo modo, alguns professores problemáticos, mas poucos. Ok. Foram os anos 90, antes dessa cultura woke, antes do politicamente correto. E tive bons professores. Alguns alunos, às vezes, geravam atrito, mas eu tentei ser diplomático em algumas coisas. Separem o homem das ideias que me defende. E eu tive excelentes professores. Minha área não era história do Brasil, era história antiga, era Roma, Grécia. Então, era um local isolado, centro de pesquisa, a maior parte do meu tempo estudando grego, latim, essas coisas que são necessárias para alguém que mexe com história antiga. Só que eu tive a honra de ter grandes professores em estado do Brasil. José de Carvalho, Arno Velling e Anita Prestes. E a Anita Prestes, mesmo sendo uma marxista, foi uma professora muito correta que me protegeu, inclusive, olha que legal, de certos colegas. Muitos dos autores reacionários brasileiros, Oliveira Viana, Alberto Torres, eu fui incentivado a ler pela professora Anita Prestes, que é uma professora extremamente correta. Então, era um momento que você ainda encontrava marxistas
que estavam num campo do debate acadêmico, não da militância. Hoje, infelizmente, a universidade, passados 30 anos, hoje a universidade é uma fábrica de militontos. Perfeito, concordo muito com você. Agora, você falou aí, você começou com Mises, com Hayek, você falou de escola austríaca, beleza, você citou o Hoppe, que já menciona a questão da monarquia, mas quando que você saiu do liberalismo, independentemente de divisão, anarco, libertário, blá, 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 mas quando que você saiu do liberalismo, ainda que o liberalismo clássico, e foi para a monarquia? Porque a grande maioria desses autores que você mencionou, principalmente no início, eles não eram monarquistas. Bem, na verdade, eu era monarquista antes de chegar ao liberalismo. Você tinha aquela paixão lá. A defesa da monarquia antecede, porque eu não sabia como justificar, mas eu via que a monarquia tinha uma continuidade. E os mais desenvolvidos governos na história, o que é o Império Romano na época do Principado e o que é na época da República. Inclusive, a frase que Suetônio fala acerca de Augusto. Augusto encontrou uma cidade de tijolos e entregou uma cidade de mármore. Augusto estabilizou a inflação em Roma. Ele criou bases para a paz, para a chamada paz romana, que foram quase 2 séculos de estabilidade política interna, política externa e econômica. E sem contar a cultura. Os grandes historiadores Tácito, Suetônio, Tito Livio, os grandes poetas Virgílio e Ovídio. Vamos para a Idade Média. O que é o Império Carolíngio? Toda a questão da construção. E se nós olharmos mais recentemente o Império Austro-Húngaro, Hayek era um monarquista, Mises também, eram defensores daquele modelo do Império Austro-Húngaro que, inclusive, na ideia de conflitos, competição de leis, o Império Austro-Húngaro é um exemplo. É um exemplo de poliarquia. Você tem a autoridade central do imperador, só que você tinha leis húngaras, leis tchecas, leis austríacas, e havia uma competição de legislação. Então, o exemplo, Roma tinha isso também. Veja o caso do julgamento de Jesus. Um judeu que está sob domínio romano, mas que tem o problema da Galileia. Ele tem 3 instâncias ali. É Pilatos, é o templo e Herodes. Ou seja, legislação policêntrica. O Império Austro-Húngaro teve isso, o Império Romano teve isso, e é onde a tese de Hans Hermann Hoppe de policentria está certa. Só que na verdade, a minha guinada foi de um liberalismo clássico, Montesquieu, Adam Smith, para um liberalismo conservador. Edmund Burke, Alexis de Tocqueville, próprio Russell Kirk, são autores que defendem os direitos individuais à vida, liberdade, propriedade, como o liberalismo clássico defendem o Estado de direito, defendem a economia de livre mercado e defendem não a democracia, o sistema representativo. Ok, isso é relevante. Que é muito mais amplo do que a mera democracia. E aí eu assumo essa tendência de um liberalismo conservador, ou seja, antirrevolucionário, anti-ideológico. É o que eu costumo dizer. Menos Visconde de Sabugosa, mais tio Barnabé. É mais realista e menos teórico. Mais pragmático. Já trazendo a pergunta título. Por que então tem gente que defende... A pergunta, veja que ela é uma... A pergunta, o título, veja que ela é uma pergunta, ela não é uma afirmação minha. Mas por que eu coloquei isso? Porque eu já vi várias pessoas falando que na época da monarquia nós tínhamos mais liberdade do que tem hoje. Então eu pergunto, por que tem gente que diz que o período monárquico no Brasil tinha mais liberdade do que hoje? Por uma questão simples, tinha mais liberdade. Excluindo a chaga da escravidão, que é um problema, sim, e todo o trabalho, se você analisar, Dom Pedro I era contra a escravidão. A família real não tinha escravos, a família imperial não tinha. Só que nós vivíamos num país que a base da economia está aqui na bandeira. O café e o fumo.
A agricultura dependia de mão de obra escrava. E é um problema isso. E a escravidão ela vai ganhando um incentivo nos séculos XVII, XVIII, ela cresce. Uhum. Só que Dom Pedro I, o nosso George Washington, comparando, ele fez a nossa independência, só que ele precisava do apoio das elites locais. Nenhum monarca se sustenta sem uma aristocracia. Claro. E o nível da aristocracia é fundamental. Em verdade, o sistema que eu mais defendo é a aristocracia. Só que a aristocracia funciona melhor dentro de uma monarquia. E é uma aristocracia que não deve ser confundida com uma nobreza parasitária. Uhum. O aristocrata é o quê? O sentido clássico dos gregos. O que faz o melhor, o mais virtuoso, é o Aristóteles. O aristocrata pode ser um açougueiro, pode ser um encanador. É a visão de aristocracia natural que o maior estadista conservador do início da República Americana, John Adams, e eu recomendo aqui a série. É muito boa. Muito boa. O John Adams defende. E que no Brasil o equivalente ao John Adams seria o José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, que foi conselheiro de Dom João VI, conselheiro de Dom Pedro I, foi o homem que introduziu no ambiente brasileiro as ideias tanto de Edmund Burke, esse grande conservador irlandês, quanto de Adam Smith, o economista do livre mercado. Então, nós temos essa tradição, só que essas elites elas precisavam apoiar o governo para ele ser legítimo, senão ele não sustentava. Pedro I, sozinho, com a espada na mão, não faria nada. Claro. E ele sabia que ele não podia, naquele momento, acabar com a escravidão. José Bonifácio, que é uma espécie de Thomas Jefferson, Benjamin Franklin nosso, tinha, inclusive, um projeto de acabar com a escravidão. Só que ele sabia que não era viável naquele momento. Infelizmente, a economia do país quebraria. Só que você vê ao longo de todo o Império a grande causa dos conservadores. 1850, Lei Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz, chamado por Machado de Assis, no Velho Senado, como o Papa dos conservadores. Eusébio de Queiroz, o melhor ministro da Justiça que o Brasil teve, em 1850, durante o gabinete Monte Alegre, que era o Monte Alegre primeiro-ministro, ele acaba com o tráfico negreiro, decreta o fim por lei. Em 2 anos não existia mais tráfico negreiro. Depois você vai ter, em 1871, gabinete de outro conservador, Visconde do Rio Branco, a lei do ventre livre. Todo filho de escrava, todo negro nascido a partir daquela data, não seria mais escravo. Então você reduz. 1885, durante o gabinete do Cotegipe, um conservador, esse sim, escravocrata. Lei do sexagenário. Qualquer pessoa com mais de 60 anos, escravo, vai ser liberto. E, finalmente, outro conservador, João Alfredo, 1878, Lei Áurea. Então, na verdade, trabalho... existia a chaga da escravidão, mas mesmo com a escravidão, existia esse processo de tentar acabar com isso. Perfeito, mas e os outros elementos, Alex? Eu queria saber dos outros elementos referentes à liberdade. Por exemplo, tem 2 aqui que nós libertários falamos que só existe liberdade quando houver liberdade de expressão e propriedade. Vou começar pela propriedade. De quem era a propriedade na época da monarquia? Privada? Não era do monarca? Existem terras... O monarca tinha as propriedades próprias dele, existiam as propriedades do Estado, só que a maior parte das propriedades eram privadas. As fazendas... Diferente. E a gente não está falando de propriedade privada no sentido que é hoje, que você tem que, por exemplo, pagar IPTU, etc. Ou era igual? Não. Os impostos do Império eram muito mais baixos. Ok. Mas eram também sobre propriedade? Sim. Então, você tem uma questão de que você não existia... Era um modelo medieval um pouco, existiam morgadios, sesmarias, existia legislações, lembremos que até 1917, o que regia a nossa legislação eram as ordenações filipinas, o Código Civil vem só em 17. Então, inclusive, era uma discussão do Império. E por que eu citei tanta escravidão? Era muito difícil
e tinham projetos de se criar um Código Civil para defender certas liberdades e propriedade. Só que num país que tem a mão de obra servil, em que seres humanos são tratados como propriedade de outros, isso é difícil. Então, o grande tema para o avanço da liberdade no Império passava pelo fim da escravidão. Claro. Tenho certeza, até porque é uma questão moral assim, e ética indiscutível sobre o que significa, inclusive, liberdade. Mas de novo, posso insistir um pouquinho na propriedade? Posso insistir um pouquinho na propriedade? Sim. E vamos tentar fazer um comparativo, então, desse conceito de propriedade privada à época agora. Hoje, eu digo que a propriedade privada no Brasil é uma falácia, seja por causa do valor que a gente paga dos tributos, seja porque para transferir eu também preciso pagar tributo, seja porque a Constituição me dá limitação à minha propriedade. Que limitação? Você é obrigado a dar uma função social, você é obrigado a isso na sua propriedade, você não pode criar suas regras na sua propriedade sobre diversas coisas, e por aí vai e tal, etc. Então eu não tenho a liberdade do exercício absoluto da minha propriedade hoje, além da questão tributária. Isso também se repetia à época? Ou eu tinha mais liberdade do que fazer com a minha propriedade? Eu não estou dizendo, não estou sugerindo ninguém fazer, tá? Eu estou querendo fazer comparativo, analogia, até porque tem ouvinte que às vezes pegam umas frases fora de contexto e quer lascar a gente depois desse mundo aí que a gente sabe que tem hoje. Mas vamos supor aquela época, se o cara que tinha uma floresta, ele quisesse tacar fogo na floresta, ele teria liberdade para isso? Eu não estou dizendo que isso é certo, eu quero saber se ele tinha o direito absoluto sobre a propriedade dele. Foi só um exemplo, entendeu? Absoluto não, porque nunca existiu direito absoluto de propriedade. Historicamente, o que acontece? Se eu taco fogo na minha floresta, primeiro a gente sabe que a natureza tem certos limites, a fronteira não é muito definida. Eu taco fogo na minha parte da floresta, eu posso tacar fogo na floresta do... Claro. E eu estou jogando fumaça, eu estou poluindo. Então, tira o queimar para cortar, então. Posso cortar minha floresta inteira, naquele limite que eu sei que eu tenho no papel lá, no desenho lá, naquela época? Desde que não caísse numa questão, e aí é histórico, de certos bens públicos, por exemplo, madeira de lei. Por que existe esse termo madeira de lei? A preocupação que viessem, como vinham os contrabandistas, cortava o pau-brasil, levava... Criou-se uma legislação no Brasil, e sim, antecede a questão ecológica, de você ter limites dessas madeiras. Então, jacarandá, então você poderia... Só que você tem esse limite porque é uma proteção legal. Mas a lei, aí a gente vai na lei. Aí hoje eles vão dizer que a função social é uma proteção constitucional legal também. Então, me parece que o conceito de propriedade era muito parecido, que era a época e é hoje. Não era. Você tinha mais liberdade na propriedade, só que existiam alguns limites. Então, por exemplo, eu vou aqui. Artigo 179 da Constituição de 1824, promulgada em 25 de março de 24. Ele diz: a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte: 1. Nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. 2. Nenhuma lei será estabelecida sem utilidade pública. 3. A sua disposição não terá efeito retroativo. 4. Todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras, escritos e publicá-los pela imprensa, sem dependência de censura. Aí a gente vai chegar já da expressão. Liberdade de expressão é outro ponto que eu quero perguntar. De responder pelos abusos que cometerem no exercício desse direito, nos casos e pela forma que ele terminar. 5. Ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a do Estado e não ofenda a moral pública. Assim, com todo respeito, é muito parecido com o que a gente tem hoje, inclusive algumas subjetividades aí, utilidade pública, desde que não abuse e tal.
Isso, parecido, hein? A visão de liberdade absoluta que alguns libertários defendem nunca existiu na história. Nos Estados Unidos é Tudo muito... bem, eu só tô fazendo um comparativo, tá? Eu não tô dizendo assim como que seria utopicamente o meu mundo perfeito. Eu tava querendo fazer um comparativo daquela época e dessa. Me parece que não era tão diferente. Mas era. E a prática era... Porque a Constituição, você tem... Existem alguns pontos e o que acontece? Você vem de um país que teve guerras civis. Que se diz, por exemplo, no parágrafo 21? É garantido o direito de propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público legalmente verificado exigir o uso e emprego da propriedade do cidadão, será ele previamente indenizado. É igual que tem hoje. A lei marcará os casos que esta única exceção a considerar e dará regras para determinar a indenização. É muito parecido com o que tem hoje. Muito parecido, hein? Desapropriação Porque você só vai encontrar limites de fato à propriedade, por exemplo, Guerra do Paraguai, eu estou num território de fronteira, não vou transpor. O exército vai entrar ali, vai me indenizar, porque ele vai ter que construir ali uma fortaleza. Tudo bem. A questão de guerra é outra pegada aí. E na liberdade de expressão? Se eu tivesse hoje... Vamos supor que aquela época... mas ele fala de abuso ali, tá? Você mesmo mencionou aí da questão da Constituição, você tem uma hora que fala de abuso. Vamos supor que naquela época existisse rede social. Vamos supor, assim, só para entender de novo minha analogia. Eu poderia pegar aqui agora, entrar no meu Twitter X, que foi barrado aí pelo moço, e falar assim: Dom Pedro II, você é um bom filhinho de papai, que nunca teve que trabalhar na vida, herdou tudo de mão beijada às custas do ouro brasileiro, do tesouro, tal. Você, na verdade, é um hipócrita, safado. Eu posso te chamar até de ladrão, porque está se apossando de algo que foi construído à base de escravidão e tal, etc e tal. De novo, gente, isso aqui é uma analogia, eu estou criando uma situação, né, Alex, só para entender o raciocínio. Eu teria essa liberdade sem sofrer o medo que eu tenho hoje de falar algumas coisas aqui no Diga Aí e não sofrer as consequências? Total. O maior... Aí, beleza. Nenhum político brasileiro teve mais caricaturas do que Pedro II. A época? A época. A época. A liberdade... Nenhum jornal nunca foi empastelado. Isso é bom. Aí sim. E mesmo as acusações que faziam contra ele, algumas injustas. Você falar, você é um ladrão. Ele poderia, sim, não como monarca, mas como um indivíduo privado de processar. Ok. Natural. É isso. Só que, mesmo assim, a maioria das vezes, o que acontecia? Tinha um jornal muito crítico a Pedro I. Estou indo mais atrás ainda. O Malagueta. Okay. O Malagueta publicava crônicas pesadas contra o imperador. O que o imperador Pedro I fez? Assumiu um pseudônimo e escrevia, como sendo outra pessoa, defesas dele. Ele não proibiu o Malagueta. Massa, isso é bom. Se você analisar o que são os jornais no Brasil entre 1821 e 1889, a quantidade de jornais que existiam e a guerra de penas, como chamam, é imensa. Você tinha, tanto que a monarquia permitiu a existência de um partido republicano. Essa era outra pergunta que eu ia fazer, né? Ainda no campo das ideias da liberdade de expressão, se tinha... tá vendo aí? Eu falei que ia abrir, que eu não aguentei, não. Me deu vontade aqui de comer um aqui. Vou comendo aqui enquanto a gente está conversando. Essa era outra pergunta que eu ia fazer, na questão da liberdade de ideias, se havia perseguição política. Porque hoje tem, hein? Velada, meio que velada e tal, mas tem. E naquela época tinha? Eu não diria que hoje é velada. Hoje já está escancarada. Boa. A ditadura careca dominou o nosso país, inclusive com censura prévia. O que aconteceu com aquele rapaz monarca, ele foi censurado previamente. Saiu a reportagem essa semana, galera. Hoje é dia 30 de setembro. Saiu uma reportagem do Gazeta do Povo, jornal muito bom. Sim. Que Monark é o primeiro
Pegaram ele para Cristo da censura prévia, algo desse tipo. É uma reportagem que saiu hoje, muito parecido com o que você está falando aí, Alex. Sim, existia. No Império nunca houve censura prévia. Nunca existiu. E no Brasil, na própria República, isso existiu em estados de exceção. Só que nós hoje estamos vivendo, em nome dessa tal de democracia, essa fraude, Justiça social, do bem para todos. nós estamos tendo censura prévia. Legal. Deputados foram calados previamente. Legal. Os vazamentos mostram, olha, procura que vai achar coisa. Onde que um juiz faz isso? Então, no Império não tinha isso. A comissão é uma coisa importante no Império. Muitas vezes nós temos o erro de achar que, e Gilberto Freire mostra bem isso, em Ordem e Progresso, livro dele, que o brasileiro acha que se nós copiarmos os Estados Unidos, daremos certo. Nós não somos Estados Unidos. E um dos grandes erros do Brasil, Rui Barbosa, um liberal, foi ter copiado na Constituição de 1891 essa jabuticaba americana, Suprema Corte. O nosso STF, ele é uma mistura do modelo americano e do modelo alemão, e que coloca muito poder na mão de figuras que não foram eleitas. Olha que tem um deles aí que disse outro dia que foi eleito, hein? Você vê. Em 1828, é criada a lei, é aprovada a lei, tendo como relator Bernardo Pereira de Vasconcelos, um liberal radical, que depois se torna um liberal moderado, e depois é o líder que funda o Partido Conservador Brasileiro, em 1937. Então, 9 anos antes, na fase dele liberal, ainda na oposição a Pedro I, ele consegue a promulgação da lei que institui o Supremo Tribunal do Império, o equivalente ao nosso STF. Qual era a função desse tribunal? Apenas última instância da justiça. Os tribunais em próxima instância. Quem fazia parte desse tribunal? Juízes da relação, ou seja, juízes de carreira. Só juízes de carreira poderiam ir para esse tribunal. E eles teriam só uma função, uma única função. Última instância, julgamento. Bem diferente do que é hoje. O controle constitucional, ou seja, se tivesse que fazer alguma reforma na Constituição, ou dizer se algo está a favor ou contra a Constituição, era função do Senado, que era vitalício. Mas em tese é o que é para ser hoje também, né? Foda que não está sendo praticado, mas em tese é isso. Não, em tese não. Na verdade, a gente tem uma coisa pior. O Senado nosso, ele tem que fiscalizar o STF. Sim. Mas o controle constitucional fica na mão do STF. O controle constitucional das leis, ok. É dar muito poder. O Senado, ele é para funcionar como uma Câmara alta, como era na Inglaterra a Câmara dos Lordes. O controle de constitucionalidade não tinha que estar com o STF. Entendi. E uma excrescência, aí é um ponto. É um absurdo nós termos um Senado que julga o STF e é julgado pelo STF. É um círculo vicioso. Concordo contigo. Quem tinha que julgar o Senado, já que os senadores são representantes dos estados, eram as assembleias legislativas estaduais. Faria sentido. Um senador do Espírito Santo não está cumprindo a função dele de representante do Estado, um grupo de deputados estaduais coloca em desconfiança o mandato dele, faz um inquérito e destitui ele, ou o governador dá um voto de desconfiança, porque ele é representante do Estado. Nós demos muito poder ao STF. Isso é verdade. E aí é uma crítica que eu faço. Montesquieu, a meu ver, cometeu um erro. Não são 3 poderes, são 2 poderes. É o poder executivo, é quem vai executar, quem tem as armas na mão, e é o poder legislativo que vai poder fazer a oposição. Mas o poder triparte, em tese, gera uma relação melhor de controle um contra o outro, né? Mas, enfim, tá claro aí, tá claro. Deixa eu só perguntar uma última coisa naquela comparação que a gente estava...
na mão de uma tecnocracia do judiciário. Não, ok. Aí são vários outros problemas que vêm junto aí, ainda mais analisando a situação que a gente tem hoje, eu concordo contigo. A gente falou da propriedade, e aí eu vou brincar, né? O termo propriedade tá 1-1. Quer dizer, 0-0. Não foi gol para ninguém. Para mim, tanto lá quanto aqui, hoje não tem propriedade. Liberdade de expressão, pontaço para monarquia. Liberdade política, pontaço para monarquia. A gente está falando monarquia brasileira, tá? Vamos deixar isso muito claro. A gente está analisando o período monárquico brasileiro. A gente não está falando de monarquia fora, que teve vários totalitarismos, tal, etc. E a minha última aqui agora. Mercado. O quão livre eu era para poder transacionar sem a participação do Estado, sem poder público. É dizer, Marcelo, mas hoje você faz sua advocacia, você faz o de GAI sem o poder do Estado. Beleza, mas eu tenho Petrobras, eu tenho várias sociedades de economia mista, Banco Brasil, eu tenho Caixa Econômica, eu tenho um Banco Central, não é independente, beleza, mas continua sendo Estado. Eu tenho vários elementos de intervenção na economia, impressão de dinheiro, blá, 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 blá. Como que era lá? Olha, você não tinha estatais. Ótimo. Ponto. Você teve sempre uma preocupação de controle da inflação. Não emitir moeda sem lastro. Tanto que a primeira grande inflação que você vai ter quando Rui Barbosa, ministro da Fazenda de Deodoro da Fonseca, imprime moeda sem lastro e cria um caos que teve que depois Rodrigues Alves, Joaquim Murtinho, ou seja, os governos ali final de Fernando Peixoto, Prudente de Moraes e Campos Salles tentar resolver uma crise que foi grande, um encilhamento. Então você não tinha isso. E uma coisa, muita gente até pelo mito romântico criou, qual foi a briga, por exemplo, de um visconde de Itaboraí, que era o grande financista do Império, com o Barão de Mauá. O Barão de Mauá era um grande empreendedor, indubitavelmente, mas algumas vezes ele queria que o governo desse subsídios a ele. E o imperador dizia, se você quer o livre mercado, você bota o seu dinheiro. Não venha querer usar dinheiro dos pagadores de impostos para fazer... mas a ferrovia vai beneficiar muitas pessoas. Sim, então você vai beneficiar, busque capital e invista nisso. Então, na verdade, o Mauá foi a carta dele, inclusive, quando foi à falência, ele tentar pagar todo mundo, é de uma correção imensa. Só que ele tinha ele antecipa essa cabeça do empresário da Fiesp. E lembremos aqui, como diz meu amigo Roberto Rachevski, o BNDES... Esse é o homem de paixão, tá? Roberto já passou aqui umas 3 vezes, esse é o homem de paixão. A gente adoramos a arte de discordarmos em algumas coisas, mas uma frase dele que eu adoro é quando ele diz: o BNDES é a Cracolândia da Fiesp. Muito boa. Muito boa. De modo, o Brasil no Império, até por ser uma economia agrária, ele está mais próximo do que hoje é o nosso agronegócio do que essa industrialização forçada que Vargas deu. Era uma economia menor, só que se nós analisarmos hoje o agronegócio brasileiro, há uns 30% ainda é dependente do Banco do Brasil, de subsídios, esse tipo de coisa. Só que 70% do nosso agronegócio é livre mercado. O agro brasileiro é um case de livre mercado para o mundo. E era assim a época, né? Até porque você tinha uma carga tributária infinitamente menor, em que você acabava naturalmente, quando você tem uma carga tributária menor, você acaba privilegiando muito a troca voluntária, que é a base de um livre mercado. Né? Vamos pegar aqui o pessoal fala muito, o quinto dos infernos, a questão do tributo sobre o ouro. A começar, as minas de ouro no Brasil eram propriedades da coroa. Ok. Como hoje, você é dono de um sim. petróleo. É até pior. Se você acha petróleo na tua terra, você está ferrado. Você vai perder o teu terreno, porque a Petrobras vai entrar. Só que você tinha essa questão das minas. E como funcionavam as minas? Pertencem à coroa e os mineiros podem ir para lá retirar o ouro. Desse ouro que eles retiravam, eles pagavam 1/5 para a coroa, que era proprietária, e ficavam com 4/5.
Qual exploração hoje? Você tem um pedaço de terra que é teu. Eu vou explorar. Onde que eu te daria só 20% por essa exploração? Era muito mais. Se você analisar o que eram os impostos na época, eu estou falando do Brasil colônia, época da Dona Maria I ainda. Não, depois a coisa até melhora. A tributação no Brasil era em torno de 5% a 10% só. E a galera se revoltava. Aí hoje que tá com 40, a galera fica quieta aí e deixa o taxar de continuar taxando esse negócio aí. Cada hora coisa nova. É um absurdo. Então, nós temos... A tributação era menor. Ok. E você... Só isso aí já aumenta o livre mercado. Então, deu 3-0 aqui para a monarquia. Ou 4-1, né? Pela minha conta aqui, tanto faz. Não existia o pior órgão que existe no Brasil hoje. Ministério da Educação. Nossa, esse é, hein? Esse é tenso. Isso é uma invenção de Getúlio Vargas. O primeiro ministro da Educação do Brasil é Francisco Campos, o jurista, o Chico Ciência. O mesmo que escreveu a polaca, a Constituição de 37, a autoritária Constituição brasileira, e o mesmo jurista que escreveu o AI-5. Ou seja, o Ministério da Educação foi estruturado por essa figura. E é um ministério que é o quê? Manipulação. A educação estatal é manipulação. Como funcionava no Império? A educação era a função das províncias, ou seja, o que é hoje os estados, mas antes disso, das famílias. Então, existia em primeiro lugar as famílias, em segundo as igrejas, em terceiro lugar os estados, as províncias, não a União. Você tinha, durante o Império, apenas 6 ministérios. Depois criou-se um 7º. Era um estado muito menor, né? Era um estado muito menor, né? Muito mais enxuto nesse ponto. Desses ministérios, quais eram eles? Ministério do Interior, que era para cuidar das relações entre as províncias. Ministério das Relações Exteriores, tratar com outras potências. Ministério da Justiça. Ministério da Fazenda. Ministério da Marinha e Ministério da Guerra. Ok. 3 desses ministérios estão ligados à segurança. Vamos lá, 4. Justiça, Relações Exteriores. Proteção das bordas e tal, faz sentido. Que é uma coisa até que eu, como libertário, às vezes eu travo, tá? Na hora que me perguntam como vai ser a segurança nacional no caso do seu estado utópico, anarcocapitalista e tal, blá, 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 e a própria justiça. Agora, Alex, vamos lá. A gente está aqui trazendo a monarquia brasileira. Sim. Mas, cara, quando a gente estuda história, eu adorava história. Me parece que a monarquia brasileira foi uma monarquia à parte se eu considerar várias outras monarquias. Não. Era muito assim, não é possível. Então me ensinaram a porra toda errada, cara. Desculpa, porque era muito totalitarismo que tinha. Na verdade, era muito totalitarismo que tinha. Na verdade, o totalitarismo é um fenômeno moderno. Você vai encontrar totalitarismo na Rússia soviética, totalitarismo na Alemanha nazista, totalitarismo na Alemanha nazista. Então é o centralismo, então, tipo Napoleão, imperadores romanos. Não. Napoleão já começa o seguinte. Napoleão... O lá que falou o Estado sou eu. Que foi o rei Sol, sei lá. Luís XIV. Só que é o seguinte, Luís XIV. Qual é o órgão mais sensível do ser humano? O bolso. No período do Rei Sol, onde existia um monarca que cobrava um imposto baixo para gastar com coisas úteis como palácios, festas e amantes, não tinha SUS, não tinha... O Estado não se metia. A sociedade era mais livre. A Revolução Francesa, ela traz um controle da sociedade, uma uniformização, a começar. A língua francesa, existiam vários dialetos. O Estado Nacional moderno, democrático, ele quebra essa uniformidade. E o antigo regime francês, aí voltemos a Tocqueville, o antigo regime à Revolução, de certo modo, Luís XIV cometeu um grande crime ao colocar a nobreza parasitária em Versalhes.
Tá, tá, vai lá. Mas se você pega a monarquia, aí sim você tem um processo de centralismo. Mas se você analisar o que foi Portugal, o que foi Inglaterra, o Império Austro-Húngaro, a descentralização num regime monárquico é maior do que num regime democrático. Porque a democracia, com a desculpa de que eu votei no sujeito, você entrega um cheque em branco. Ok, é uma bosta também. Eu fui eleito, eu faço tudo. E quando os reis tentaram cruzar certos limites, Inglaterra com os Stuarts, Charles I decapitado, James II destituído. A própria França, Luís XVI, foi guilhotinado. Mas aqui você tem 4 anos, no máximo 8, então, de porqueira, se eu for analisar assim, então. Beleza, o Lula é um porqueiro, beleza. Eu sei que em tese, a não ser que ele se inventar um golpe e tal, etc. Eu sei que ele vai ficar 8 anos. Ah, beleza, depois ele pode pegar e pode voltar. Beleza, um bosta. Show, mas são 8 anos. Ah, tem o impeachment, a Dilma foi empichada, o Collor foi empichado. Estão falando de novo de empichar o Lula. E aí, esses mecanismos não funcionam também? Um decapita, o outro faz impeachment, não serve. A gente não pode usar. Por quê? Porque assim, porque o monarca ele tem. Aí, nesse caso, aquela preferência temporal que a gente já tá falando é invertida. Se eu pego um monarca muito doido, totalitário, absolutista e blá blá blá, blá, meu irmão, o cara vai ficar décadas no poder. E se ele sair comprando a galera ali da aristocracia e tal, etc., e tem controle do exército, acabou, lascou. Como que eu deponho um cara desse? Primeiro que o poder é limitado. O monarca nunca funciona sem uma corte. E todas as vezes que tivemos oposições à monarquia, ela se dá pela nobreza. O que aconteceu, questão clássica, 1216, Inglaterra, Magna Carta. João Sem Terra quis aumentar a tributação e os poderes dele. O clero, ou seja, os padres, os bispos, se reuniram com os barões e impuseram a Magna Carta, garantindo liberdades ao povo. Então, não existe um poder absoluto total. Quando Luís... democracia, não? A democracia você dá o poder total com a fraude do voto. Você diz, eu escolhi, eu tenho um cheque em branco. A democracia dá essa impressão. Eu escolhi o governante. E o que acontece? A tensão na democracia, ela acaba sendo maquiada por dizer, mas ele foi eleito. Não, ok, isso eu concordo, isso é ok. Mas o outro é monarca por quê? Porque é divino? Olha que fragilidade também. Eu não sou religioso, por exemplo. Por que eu tenho que acreditar que o cara é divino? É melhor que eu, pra ser dando aquele treco todo ali. Vamos pegar aqui historicamente. Quem é o monarca inglês? É uma diferença, até vai sair um livro meu ano que vem, mas só em inglês, pelo Acton Institute, que é Compra no Brasil e Estados Unidos. O primeiro capítulo, Lucas Berlanzi, escrevemos junto o livro, a gente mostra que há uma diferença. Quando Murray Rothbard diz que o rei é o pirata estacionário, vamos pegar aqui Normandia. Rolo, o pirata, Rolo, o viking, invadia a França e saqueava. O rei da França fez o quê? Disse, olha, no lugar de você ficar vindo aqui me roubar, eu vou te dar um pedaço de terra ao norte, você vai ser o duque da Normandia, você vai casar com a minha filha e você não deixa os outros entrarem. E isso é a Normandia. O bisneto de Rolo, em 1066, invade a Inglaterra e começa a monarquia dos normandos. Depois tem guerra civil, Imperatriz Matilde de Blois, você tem Guerra das Duas Rosas, rei francês nas Plantagenetas. Pós-Guerra das Duas Rosas, Lancasters contra Yorks, vencem os Tudors, que são ramo colateral dos Lancasters, e não são ingleses, são galeses. O rei quase sempre é o estrangeiro. Elizabeth morre, assume o primo dele, James I, um escocês, os Stuarts. Então, rei é um estrangeiro. Quando
a dinastia Stuart acaba, assume um primo deles, Hanover, alemães. O último Hanover Vitória, que casou-se com Saxe-Coburgo. Tá, mas... Hoje eles são alemães. Então, a visão inglesa, o monarca, ele é sempre o invasor, o conquistador, e é o cara que é o fortão. Isso mas isso é péssimo, não é? Um maluco invadir a minha terra aqui e falar assim, agora eu vou tomar conta de você, eu que vou mandar. Isso é péssimo também. Nesse ponto, eu prefiro eu votando, pelo menos. Fui eu que exerci um ato liberal do que alguém vir aqui me conquistar, cara. Mas de novo, existe uma visão militar disso. Só que o monarca inglês, ele é o conquistador. E em outros países foram isso, o conquistador. E ele, em troca daquela conquista, ele se tornou o dono do morro. Assim, é meio palha também, né? Assim, meio palha não, é palha pra caralho, se a gente for analisar referente a liberdades. Sim, mas vai sempre acontecer, ter um Não, ok. Eu tô de novo fazendo um comparativo aqui, entendeu? Porque, enfim... História. Só acontece o quê? Esse pirata estacionário, ele não pode se manter só pela força. No começo, ele invadiu e usou a força. Mas ele fica muito tempo pela força. Ele não fica perpétuo, mas ele fica muito tempo pela força. Mais do que o Lula ladrão aqui por 8 anos dentro do poder. A pergunta é, o Lula 8 anos apenas, ou você tem um sistema revolucionário que, até que ponto o problema é o Lula, ou até que ponto o problema é que nós estamos vivendo no mesmo estado patrimonial que em 1937 o Vargas implementou. Muda o governante, mas a burocracia, o sistema, o Ministério da Educação, a Justiça Eleitoral, o STF, isso continua. Perfeito. Concordo com você. Por isso que eu sou libertário anarcocapitalista. Nenhum nem o outro. Nós tivemos 4 anos de Bolsonaro. O poder dele era limitado. Ele não pode fazer muita coisa. Não, concordo, tá alinhado. Ele não pode nomear um ascensorista para o palácio. Nesse ponto. A máquina monárquica é uma coisa que o Tolkien, Senhor dos Anéis, em uma carta para o filho diz: eu gosto do poder pessoal. Eu mandaria enforcar qualquer um que usasse governo com G maiúsculo. Eu preferia os nomes antigos, Winston e seu bando. Boa. Porque, de fato, é isso. Não, eu concordo com você, Alex. Estamos alinhados aqui nesse ponto. Só que o problema é que tem um outro estado do outro lado que tem suas trocentas falhas também. Por isso que eu fico na minha tentativa utópica de um dia ter um mundo que não vai ter porra nenhuma desses negócios aí. Só que, vamos ser sinceros, o dia que nós tivermos o Ancapistão, é o que eu brincava, eu brinquei isso com o Rô. O dia que tiver um Ancapistão, eu vou me juntar com uma gangue e vou tomar o poder de todo mundo. Mas aí porque você é um cara imoral. Aí dentro da minha utopia do Ancapistão, eu tenho também a utopia da moralidade. Sim, mas todos os seres humanos, no fundo, são imorais, todos são pecadores. Depende do conceito de pecador, né? De novo, se a gente vier pro lado religioso, aí eu vou discordar. Santo Agostinho. Lado... Mas eu vou pedir um lado sociológico. John Passmore, a imperfectibilidade. E nós temos o nosso lado animal, mamíferos superiores, brigam por territórios. Sim. A nossa... Mas a gente também tem a racionalidade de saber que se eu tenho o meu território, eu não vou mexer com o seu, e por aí vai, desde que você não mexa com o meu. Aí vai entrar na questão de emoção, instinto, racionalidade, que é algo que por isso que a gente foi evoluindo para ter essa racionalidade, né? Mas assim, cara, eu acho que a gente vai ter que ter um episódio 2 aqui para dar sequência nesse assunto, ficou bom pra cacete aqui no final agora. Só um pontinho que eu acho interessante. Que a gente tem que ir pro próximo ponto. Tem essa questão da disputa pelo poder. Então vai ter Santo Agostinho, na Cidade de Deus, ele ao final questiona qual é a diferença entre uma quadrilha de piratas e o Império. E a resposta dele é o tamanho da pilhagem. Boa. E se você analisar, a monarquia inglesa, francesa, é por conquista. A monarquia portuguesa, e por que, em parte, o brasileiro é tão dependente do Estado? Do Ourique, quando Dom Afonso Henriques libertou Portugal dos invasores muçulmanos e da vassalagem à Espanha, ele é o libertador. Uhum. E ao longo da história,
o rei sempre teve um papel de ser um libertador. No Brasil, a nossa independência foi feita pelo herdeiro do rei. O nosso George Washington é o herdeiro da coroa. Então, a gente tem, historicamente, na figura do monarca, isso. E aí você pega um liberal, Alexandre Herculano, que diz: em Portugal, a liberdade é antiga, o absolutismo é moderno. Veio na mala dos governantes espanhóis. Então, a gente tem um problema, a burocratização existe, só que eu, como um conservador, eu não acredito em mundos perfeitos. E eu prefiro acreditar no pior do ser humano e me defender. É aquela história. Fale manso, mas carregue um porrete. Eu não acho que eu vou viver nesse mundo que eu prego, mas se cada dia eu estiver um pouquinho mais perto dele, eu vou, ainda que ele seja utópico, e aí nesse ponto a gente vai concordar em discordar. Eu prefiro ver o melhor do lado do ser humano, que é essa questão da moralidade, sabendo que existe o outro e não baixando a guarda para esse outro, né? Agora aqui, vamos lá, cara. Essa primeira parte foi muito boa, até estourei o tempo aqui, já deu a 1 hora de episódio que era para ter, já deu, mas vamos lá que eu tenho outras coisas para falar aqui. Quadro 2, se você fosse, né, Alex, vamos lá. Agradecer a Tembo Benefícios, que cuida da parte de seguro-saúde. Eu sou segurado Bradesco pela Tembo Benefícios, me atendem super bem. Vivian Cabai, essa artista plástica aqui do Espírito Santo que fez esse totem aqui, ó. Não sei se dá para ver aí como que as pessoas estão crescendo através de ideias. Tem um balãozinho aqui nesse aqui. E através do dinheiro do capitalismo, do livre mercado. E tem uma pilha de dinheiro aqui embaixo que eu digo aí é sobre isso, é sobre ideias e sobre negócios que as pessoas crescem. Tenho que agradecer ao meu escritório, Mendonça Machado Advogados, focado na parte de estruturação de negócios, M&A, planejamento sucessório, societário. Um escritório aí que fica focado muito em ser o braço direito do empresário. Arquimedes Gestão Financeira, que faz a parte de BPO e terceirização do seu financeiro. Eles cuidam aqui do financeiro do Digaí e me ajudam bastante, me liberam várias horas aí por semana para eu focar no podcast enquanto eles focam com o meu financeiro e contábil. E, por fim, a gente falou de educação, Instituto Ponte, que pega aí mais de 350 crianças de situações financeiras menos favorecidas e coloca elas nas melhores escolas particulares do estado para que elas possam ir lá depois para as melhores faculdades do país. Então, um grande abraço para a Bartira. Alex, vou ter que pedir para ser bem rápido aqui por causa do nosso tempo. Se você fosse Dom Pedro II, como estaria se sentindo no Brasil de hoje? Com depressão. Eu aposto que ia estar mesmo, porque tá feio o negócio, velho. Tá feio. Apesar de que o meu governante favorito não é Dom Pedro II. É quem? Dos monarcas, em primeiro lugar, o arquiteto da nossa nacionalidade, Dom João VI. Dom João VI, das figuras mais injustiçadas, e Napoleão escreveu, foi o homem único que me enganou. Era uma águia diplomática. Olha, caraca. Dom VI. Em segundo lugar, a princesa Isabel. Boa. Mulher. Em terceiro, Pedro I. E em quarto, Pedro II. Tá bom. Todos esses estariam com depressão hoje? Sim. Boa. E se você fosse qualquer monarca da história, quem você gostaria de ter sido? Nenhum. Ó, boa, Nenhum. garoto. Gostei. Nenhum. Gostei. Boa. Aí eu vou dar um exemplo de duas figuras. Uhum. O liberal Mises e o conservador Russell Kirk. Henry Hazlitt, num jantar que ofereceu a Mises, perguntou: Ludwig, se você fosse o ditador do mundo, qual seria a sua primeira medida? E ele disse: renunciar. Boa. Ele é foda. Quando o presidente Nixon convidou Russell Kirk para ser secretário de Educação dos Estados Unidos, o Kirk falou: eu poderia ter um emprego desse quando tinha 30 anos, se desejasse. Anos depois, Reagan convida o Kirk para o mesmo cargo. E o Kirk diz para o Reagan: Ron, você deve me odiar muito para que ele me transforme num burocrata. Então, o homem livre, a liberdade nossa interior, e aí sim a minha premissa ética, eu concordo com você, só que eu tenho que olhar com o lado pior e que meu cálculo político é com o lado pior. Eu tenho que calcular não com os homens que vão agir de acordo com a ética. Eu tenho que defender algo que Bruno Garchagen faz muito,
a virtude. É importante nós fomentarmos as virtudes. Só que eu tenho que entender que eu vou viver num mundo de pessoas não virtuosas. Não, claro. Foi o que eu falei de estar preparado. De estar preparado. Eu concordo. Por isso eu confio mais no meu revólver do que... Boa. Então, nós temos que ter meios de defesa. A autodefesa é fundamental. E no Império, isso era muito maior que a República. O Império nunca quis limitar porte de armas. A República sempre quis. De novo, a gente está falando de Brasil, né? Que isso a história mostra em outros lugares diferentes. Mas tá claro. Se nós pegarmos, por exemplo, o que acontece na própria Inglaterra, existiam as milícias. Então, sempre houve o direito de resistência. A monarquia, ela pressupõe o direito de resistência. Vamos lá, quadro 3, de frente com Marcelo. Relembrando, Apex Partners 5, Tomasi, Claides, Temo Benefícios, Vivian Cabai, Mendonça Machado, Arquimedes, Instituto Ponte. Meu querido, papo 1 aqui agora. Indicação de um livro. Olha, um é difícil, mas quem quer conhecer monarquia brasileira, eu recomendo 3 livros. Manda. Para ler nessa ordem. Primeiro lugar, leiam Momentos Decisivos da História do Brasil, de Antônio Paim, que ele vai mostrar Brasil, colônia, império e república. Por que o Brasil deu errado? Segundo livro, Pare de Acreditar no Governo, de meu amigo Bruno Garchag. E o terceiro livro, Brasil, Império, do Oliveira Lima, grande historiador. E aproveito para fazer aqui, desculpa, um merchandise. Estou lançando meu livro, Agenda Conservadora Brasileira. Boa. Está em pré-venda. Ao longo do mês de outubro, 40% de desconto. O livro vai ser lançado só em dezembro. E é uma história do conservadorismo brasileiro, de 1812 a 1963. Boa. Então, entre no site Agenda Conservadora e saibam mais. Muito bom. Indicação de um filme. Para entender a monarquia, O Discurso do Rei. Boa, excelente filme. Uma série. 3ª e 4ª temporadas de The Crown. Não vi ainda, tá na minha lista. Boa. Um valor, princípio. Primeiro, a verdade. Boa. Um herói. Meu pai. Boa. Estilo musical. É complicado. Música barroca, jazz, rock progressivo, blues. Gostei do rock. Boa. Dom Pedro I ou Dom Pedro II? Dom Pedro I. Maior monarca da história foi? Maior monarca da história? Uhum. O Imperador Augusto, de Roma. O maior monarca, o maior político da história. Boa. E o pior monarca da história? Foram tantos, só que tem uma vantagem. O mau monarca alerta o povo com a necessidade de não entregar o poder. Na história de Portugal, indubitavelmente o pior foi Dom José I, que entregou o poder na mão do Marquês de Pombal, e que é o câncer que está aí. Paim traça uma linha de Marquês de Pombal a Lula. Um medo? Ter medo. E uma ambição. Essa é interessante, nunca tinha falado, não. Boa. Uma ambição. Aí eu cito o presidente Figueiredo. Me esqueçam. Vivem paz. Excelente. Ter um pedacinho de terra, ter uma boa esposa, ter filhos e plantar lúpulo para vender para fabricantes de IPAs. Boa, e você fazer a sua também. Muito bom. Alex, chegamos ao fim do episódio. Eu te agradeço demais. Gostei demais do debate. Eu te falei que eu gostava de debater, eu te falei, né? Espero que tenha ficado tranquilo aí com os nossos debates. Eu te agradeço muito. Te passo a palavra. Bem, entre 2018 e 2021 eu fui professor da pós-graduação em Escola Austríaca do Mises. E eu ministrava as cadeiras de filosofia, política e de ciência política. E eu sempre gostei de debate. E antes disso, eu gostava muito, eu ministrei vários outros cursos. O meu período
entre 2010 e 2018 no Russell Kirk Center, eu sempre promovia encontros de alunos para debater. O debate é fundamental. O que nós mais precisamos é a defesa da liberdade. Boa, Só garoto. que Tô alinhado com você. a liberdade ela é pré-condição para duas coisas. Para a busca da verdade. Eu falei o valor principal, a verdade. Só que essa verdade ela vai ser alcançada na liberdade. E a vida moral, que é definir entre o bem e o mal, depende da liberdade. Não há virtude em eu fazer o bem se eu sou obrigado, mas na minha cabeça. A virtude de outra liberdade entre fazer o bem e o mal e escolher pelo bem. Então, a liberdade ela é um meio muito importante. Eu não considero a liberdade como um fim em si mesmo. Para mim, o fim é a busca da verdade, é a busca do amor. Só que a liberdade ela é o caminho para ambos. Entendi. Boa. Cara, muito obrigado. Episódio incrível. Conseguimos debater bastante aqui sobre a questão da monarquia. E é isso. Se tiver mais um agradecimento aí, fica à vontade. Se não, valeu, galera. Diga aí, muito obrigado, hein? Te agradeço pelo convite e agradeço ao Bruno Garchagen pela indicação. Precisamos de coisa, é isso aí. Vamos debater mais, porque essas contradições e esses embates é o que fazem crescer o conhecimento. E quando as pessoas querem limitar a liberdade de debate, elas querem impedir que a verdade se estabeleça na sociedade. A liberdade, a verdade não vem de cima para baixo. Ela é construída no debate. Existe verdade, só que ela só vai ser revelada pelo debate. Show de bola. Valeu, galera. Alex, de novo, muito obrigado, hein? Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.